Queridos, a comunicação, ela é a base para a relação entre duas pessoas. Logo, a comunicação é a base para um casamento, para um relacionamento, uma relação entre homem e mulher. Sem comunicação não tem beijinho, sem comunicação não tem namoro, sem comunicação não tem casamento. Mas vocês devem perceber, já devem ter entendido, que a comunicação, ela vai muito além do falar. Por exemplo, antes do casal se conhecer, quando eles estão ali flertando, com os olhares, não está acontecendo uma comunicação ali? O olhar, inclusive, diz muito sobre o que um homem quer com uma mulher e o que uma mulher quer com um homem. Além dessa comunicação do olhar, existe uma comunicação gestual. Sorrisos, baixar cabeça, levantar cabeça, uma expressão do corpo, né? Vocês já devem ter ouvido falar a expressão que o corpo fala, e de fato o corpo fala. O corpo transmite informações, se alguém está aberto ou fechada para uma conversa. Então, a comunicação, ela atinge diversos níveis. E dentro de um casamento, essa comunicação, ela é muito mais ampla do que parece. E a gente precisa aprender a ler os sinais dessa comunicação, para que essa comunicação seja mais sadia e, principalmente, mais objetiva e mais clara entre o casal. Sem uma comunicação clara, objetiva e saudável, nós podemos colocar algo fantástico que Deus criou, chamado casamento, em risco. Porque sem comunicação, casamento pode afundar. O apóstolo Paulo, já preocupado com isso, ele fala lá aos Coríntios, no capítulo 14, sobre a questão das línguas sem interpretação. E aí ele fala, muito claramente, qual o objetivo se ninguém entende o que você fala? O objetivo de uma comunicação, o objetivo de se falar algo, é para que alguém entenda. É passar uma mensagem, passar uma informação. Esse é o objetivo. Logo, se eu falo e ninguém entende, o melhor é não falar. Por isso que precisava de interpretação. Paulo vai continuar no texto e ele vai falar sobre as flautas. E ele vai dizer que se o ruído se uma nota for errada, e eu não compreender o que foi dito, do que adianta? Fala do trompete. Paulo vai dizer que se essa comunicação não for clara e objetiva, ela não cumpre o seu propósito e acaba gerando muito mais confusão. O princípio de comunicação, ele segue uma base entre falar e ouvir. Preciso falar
mas também preciso ouvir. A boa comunicação, ela segue esse padrão. E aí, na nossa anatomia humana, Deus já dá um entendimento, ele já dá um sinal se a gente deve falar mais ou ouvir mais. Porque a gente tem uma única boca, mas a gente tem 2 ouvidos. Logo, nós já deveríamos saber que é mais importante ouvir do que falar. Olha aí, está escrito em Tiago, capítulo 1, nos versículos 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Fiquem atentos, prontos para ouvir. Tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E interessante, quando a gente se ira, né, a primeira coisa que a gente quer é falar, ofender com a boca. Logo, se eu ouvir mais, falar menos, eu vou me irar com muito menos. E Tiago diz que isso não produz a justiça de Deus. E se a gente praticar isso com mais clareza dentro do nosso lar, com o nosso cônjuge, né? E aí aqui vai uma orientação, principalmente para as mulheres que gostam de falar um pouquinho mais do que os homens. O que acha de praticar um pouquinho mais o ouvir? Prontos para ouvir, tardios para falar. Queridos, essa prática, ela favorece inclusive a nossa oração. Porque nós falamos tanto que muitas das vezes, numa oração, a gente não para e não deixa o tempo de Deus nos responder aquilo que pedimos a Ele. Falamos durante 1 hora, 2 horas. No final dizemos amém e vamos embora. E não separamos, não preparamos o nosso ouvido para ouvir o que Deus quer de nós. Ao ouvir, precisamos aprender a nos despir daquilo que achamos saber. Precisamos aprender a ruminar o que ouvimos, para só depois falarmos algo. O ouvir segue o princípio de ouvir buscando entender, de ouvir tentando entender, de ouvir sem aquele preconceito de que eu já sei disso, preciso de mais nada. Porque aí, nesta condição, não se cumpre o que Tiago está dizendo, prontos para ouvir. Ou seja, eu não estou pronto para ouvir nada, eu estou pronto para falar assim que esse indivíduo calar a sua boquinha. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ela diz, pronto para ouvir e tardio para falar. Ou seja, depois que eu ouvi, eu preciso processar o que eu ouvi, para aí sim falar e não falar besteiras. Entenderam? A salvação vem pelo ouvir. Ouvir a palavra do Senhor. E a restauração, queridos, segue o mesmo princípio. Ouvir. Ouvir os ensinamentos. Ouvir a palavra do Senhor. Ouvir aqueles que conhecem um pouco desse processo de restauração e estão te dando dicas preciosas. Ouvir e praticar.
Ouvir e seguir o processo. Ouvir e obedecer. Ruminar aquilo que aprendo. Deixar com que aquilo faça morada em meu coração. Precisamos aprender a ouvir. Tenho ouvido, queridos. Tenho lido muito sobre casais no processo de restauração que ouvem as mensagens e simplesmente não colocam nada em prática. Questionam, falam que no caso dele é diferente, no caso dela é diferente, o meu esposo não é assim, a minha esposa não é assim, não vai adiantar eu fazer isso com ele. E aí fazem tudo errado. Resultado, anos e anos e anos no deserto. Anos, anos e anos no deserto. E nada muda. E nada muda. Por falta de posicionamento. Por falta de cumprimento dos princípios. Princípios da palavra de Deus. Princípios da verdade. Esse canal aí trabalha com princípios. E são os princípios, querido, que nos preservam. São os princípios que nos salvam. São os princípios que nos permitem seguir um caminho de restauração, seguir um caminho de arrependimento, seguir um caminho que nos leva a Cristo e a santificação. Ok? Espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!